900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Polícia prende 5 pessoas durante a operação contra o tráfico de drogas em Andradas. Andradas vacina contra a Covid as pessoas de 18 aos 40 anos ou mais com comorbidade nessa semana. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, a presidente da Câmara, Regis Basso, faz um balanço sobre a última sessão ordinária em Andradas. Taxa de ocupação geral de leitos de UTI segue acima dos 90% pela segunda semana no sul de Minas. A adolescente é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Santa Rita de Caldas. O governo de Minas sanciona a lei que institui auxílio de R$600 a famílias de baixa renda. 300 famílias recebem a casa própria em Poços de Caldas. Em Andradas, Polícia Militar prende autor de furto à loja de materiais de construção na área central da cidade. Aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário nesta terça-feira. Grades de bueiros são furtadas por menores na Vila Leite, em Andradas. Acidente na rodovia MG 290 entre Jacutinga e Ouro Fino deixa uma pessoa morta e 2 pessoas feridas. Receita libera hoje consulta a restituição do imposto de renda. Andradas registra mais 2 mortes por Covid-19. Aumento agro, preço do café e do frango disparam. Mais de 30 mil licenças de pesca são suspensas. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta segunda-feira está no ar. Destaque desta edição. Agora pela Rádio Vinícola. Câmara em Destaque. O espaço para o cidadão andradense acompanhar os atos do Poder Legislativo Municipal e o trabalho de cada um dos vereadores que compõem a Câmara de Andradas. Câmara em Destaque, agora pela Rádio Vinícola. Jornal da Cidade, em entrevista. Estamos no ar e começamos a edição de hoje com uma entrevista com o presidente da Câmara de Andradas, Regis Basso, que vai fazer aí um balanço sobre a 5ª sessão ordinária realizada no último dia 18. Bom dia, Reginho, bem-vindo à Rádio Vinícola. Bom dia, Felipe, bom dia, Chico, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí na sua residência. Um grande abraço aí para vocês que está nos permitindo entrar em suas residências. Certo, Reginho, na última sessão foram 2 projetos de leis aprovados, né? O primeiro projeto é que auxilia a Santa Casa de Andradas. Fala pra gente desse primeiro projeto que foi aprovado para a Santa Casa. Então, Felipe, esse projeto é um projeto muito importante, já não é o primeiro nesse ano, né? A gente vem tentando mostrar à população que o vírus é um inimigo, a gente não sabe onde ele está. A nossa Santa Casa vem passando por dificuldades, não tem medicamentos para comprar e quando tem o preço é exorbitante, como já foi dito em outras entrevistas minhas, né? Então a prefeita, através da prefeita, encaminhou à Câmara, né, com a aprovação de todos os vereadores, mais uma destinação de uma verba de R$90 mil para o custeio de compra de medicamentos. E a gente está pedindo aqui para a população que, por gentileza, cuidem-se, distanciamento, álcool em gel, máscara, porque o vírus está aí. A gente está vendo muitas mortes, amigos nossos, conhecidos, e como foi dito aí por vocês, os leitos de UTI completamente ocupados. Certo, Regis, esse projeto aprovado
serão 3 parcelas de 30 mil, né? É isso mesmo? Isso, são 3 parcelas de 30 mil que serão repensadas mensalmente à Santa Casa para a compra de medicamentos. Certo. Regis, outro projeto aprovado foi a regulamentação, instalação e regularização do condomínio verde. Explica para o ouvinte da Rádio Vinícola a importância desse projeto para nós aqui de Andradas. Esse projeto vem aí, a gente vê alguns condomínios verdes sendo feitos no nosso município, né? E veio de encontro com várias... foi um ajustes, né, Felipe? A gente veio de encontro com algumas necessidades que a gente vinha vindo dos empresários e também da população que vem investindo em Andradas. A gente vê vários condomínios que estão sendo feitos, inclusive um ali na estrada de Poços de Caldas, né? A gente tem também o Clube de Campo, que já existe. Então, esse veio de encontro para poder se adequar às normas mais de segurança e o que vem de encontro para a sociedade. Certo. Regis, um projeto de lei que foi lido e gerou uma certa polêmica nas redes sociais, uns a favor e outros contra, é sobre o feriado do Dia da Consciência Negra. Eu gostaria que você falasse de quem é o projeto que pretende revogar a lei atual e qual a finalidade desse novo projeto intitulado Semana da Consciência Negra. Vamos lá. É até bom essa pergunta que você fez, né, Felipe? A gente não teve a oportunidade de estar aqui mais uma vez, gentilmente, abrindo espaço para que seja a verdade, né? Sim. Então ninguém tem nada contra ninguém, é isso que eu quero deixar claro. Esse é um projeto que a gente já vem tentando ver a inconstitucionalidade dele, né? O município não tem competência legislativa para legislar sobre essa matéria. Só cabe apenas à União, exclusivamente da União. A gente tem alguns artigos tanto da Constituição Federal como outros que diz que só cabe à União instituir feriado, que a gente esbarra em trabalhistas. A gente vê também que quando se faz esse feriado, fecha-se escolas municipais, fecham-se posto de saúde, fecham-se materno. A Santa Casa tem que pagar em dobro o dia. A gente vê que no mês de novembro a gente tem 3 feriados. E se você colocar ali, um cai na terça, um na segunda, um na sexta, você contando sábados e domingos do mês todo, chegam a quase 15 dias que o município vai ficar parado. A gente já vem sofrendo muito por essa pandemia. Mas isso não é o caso. O caso é que quando a gente está dentro de uma Câmara Municipal, a gente tem que seguir a lei. E dos últimos pareceres que nós temos, né, já foi até pedido a gente tem da legislatura passada, que a gente vê a inconstitucionalidade. E eu, como legislador, não posso fazer seguir uma lei que está sendo colocada como inconstitucional. Não vejo por isso. Então, a gente sabe da importância dessa comemoração, né? E a gente vê tanto que isso é tão verdade da inconstitucionalidade, é que existe um projeto hoje na Câmara dos Deputados que tramita já há um bom tempo para tentar regularizar, pois é única e exclusiva competência da União instituir feriado nacional. A gente vê aí como uma casa de leis, nós temos que seguir as leis. Porque eu não posso cobrar que seja uma lei que exista, eu não posso cobrar o Executivo, ou o Estado, ou até a própria União, se eu não seguir a lei. Então eu tenho que seguir a lei. E a lei hoje, pelos os pareceres que nós temos, tanto que a gente vê que hoje em Minas Gerais apenas 12 ou 13 cidades existem. Algumas já foram até derrubadas, justamente por ação do Ministério Público ou por entidade representativa, que no caso seria uma associação comercial nesse sentido. Mas como ali para poder seguir a lei, né, que é obrigação minha como vereador, é seguir a lei. Então a lei está inconstitucional, a gente vai propor aos nossos colegas, né, para que acompanhe a Constituição Federal, que é a nossa carta maior. E, em contrapartida disso, a gente vê também da necessidade e a importância desse dia. Então, a gente está tentando fazer em parceria até com a Associação Comercial, tive com a Rosana também esses tempos aí, a gente já vem conversando, a gente vê a importância da difusão, da fomentação desse assunto e levar realmente a importância da consciência negra, que a gente sabe o tanto que é importante. A gente poderia fazer um estilo da festa italiana, que não é um feriado, que é comemorada quinta, sexta, sábado, domingo, que aí a gente montaria uma associação da consciência negra, a gente fazia comidas típicas, as músicas, culturas, religiões. Isso sim é divulgar a consciência. Isso sim é levar para a criança saber o que é a consciência negra.
saber como era a comida, as religiões, os cultos, as danças, levar nas escolas. Porque a gente vem vindo aí, por mais bem feito que a gente vê que se esforce, são eventos que começam às 9 e acabam às 11. A gente vê que o Estado mesmo, essa lei, a gente vê que escolas estaduais, elas abrem. A gente vê que o fórum abre, que a gente vê que outras entidades do Estado abrem. Aí é a prova maior da inconstitucionalidade. E a gente acha e sabe da importância, por isso nada melhor que uma comemoração quinta, sexta, sábado, domingo, do que um feriado. Entendeu? Então é isso que a gente vai tentar transferir, vai tentar ser transparente e mostrar para a sociedade. Em primeiro momento, seguindo a lei. Certo, então a ideia, o projeto de lei é seu, né? Isso. A ideia é então fazer uma semana de comemoração, Regis. Isso. Ao invés de ser um feriado que talvez as pessoas não dêem muita atenção, muito apoio a isso, a ideia então é fazer um feriado para que não se passe despercebido. Para não passar despercebido pela população. Isso, certo? A gente quer mostrar a importância, mostrar a comida, a religião. Uma coisa muito interessante, eu tenho muitos amigos, né? Negros, são pessoas do meu círculo, tá? Que frequentam a minha residência, todo mundo sabe disso. As tranças, cada trança tem um significado, você sabia? Cada trança tem um significado. A música, aqueles cantos maravilhosos, tem a folia de reis. São coisas lindas. Coisas que a gente temos no nosso município, mas ninguém sabe o que é. Então, o nosso motivo é divulgar, apresentar e cada vez respeitar mais. Mas você só consegue respeitar se você sabe o que é que você está respeitando. Então, no meu entendimento é esse. Em primeiro lugar, eu tenho que seguir a lei, né, Felipe? Eu, dentro de uma casa legislativa, eu sou obrigado a seguir a lei. Certo, Regis, esse assunto ele gera certas polêmicas porque algumas pessoas são favoráveis, outras não, e isso faz parte da democracia, né? Como que você vê isso lá dentro da Câmara? A gente tem apoio. Você acha que vai rachar? Tem pessoas que vão votar contra? Que a gente vê que tem vereadores já aí se manifestando contra esse ato, né? Eu respeito, né, primeiramente, a todos os meus colegas vereadores, né? Como eu lhe disse, nós lá representamos... Cada um de nós representamos uma parte da sociedade, né? Sim, sem dúvida. Embora representamos a sociedade toda, mas cada um tem um grupo que o apoiou e que pensa de tal maneira. Eu respeito, acho válido que nós estamos numa democracia. Acho que ideias são muito bem-vindas, muito bem colocadas e com respeito. Tá? A gente não está aqui para desrespeitar ninguém ou para ofender ninguém. Nós simplesmente estamos aqui para discutir e levar. Estou tendo um apoio muito grande de vários colegas, tá? E também da população. Grande parte da população também vê também nesse sentido. E eu estou fazendo só uma coisa, seguindo a lei. Nada mais que isso. Certo. Regis, tem mais algum outro assunto importante da Câmara que você queira tratar com a gente? Então, eu queria hoje parabenizar os cafeicultores, né? Hoje é o Dia Internacional do Café. Sim. Fica aqui o meu abraço. Vocês que movimentam grande parte do nosso comércio, movimentam a nossa cidade, levam o nosso nome de Andradas em todos os concursos que tem. O nosso café de Andradas tão valorizado, tão respeitado, né? A gente fica feliz. Eu tive agora em Brasília, né, essa semana. Tive com deputados, senadores, inclusive eu levei o café de Andradas. E eles falam, Andradas é conhecida não só pela terra do vinho, mas pelo café, pelas flores. Andradas, nós temos que nos orgulhar dela. E é com orgulho que eu agradeço a você, todo trabalhador que dá aí o seu dia, principalmente os pequenos, né, a agricultura familiar. Sim. Que a gente vê aí que a união faz a força. Sim. E o que depender desse vereador aqui, Reginho, vocês podem contar comigo. Como eu lhe disse, eu não estou na Câmara, eu estou na rua, meu celular está aí, é só me ligar. E eu estou sempre aberto. E parabenizar vocês, realmente. Vocês que nos ajudam muito. A gente também está começando, Felipe. Gostaria de já até abrir aqui, se você me permitir. Opa, por vontade. Vou pedir até pro pessoal, se você não te importar, entrar em contato com você também, tá? A gente vai começar a campanha do café para Santa Casa.
que a gente vai, porque a gente faz todo ano, então a partir da semana que vem a gente vai começar. Quem puder também nos ajudar, tá? A gente agradece, a Santa Casa agradece. E parabenizar você pelo trabalho aí. Então tá certo. Regis, muito obrigado pela sua participação. É muito bacana essa transparência que a gente traz aqui para a Rádio Vinícola, de trazer as informações da Câmara. Eu agradeço, Chico, muito obrigado, viu? Como sempre, Felipe e a todos os ouvintes. Mais uma vez eu agradeço por permitir entrar na casa de vocês. E vamos fazer um trabalho, unidos por uma Andradas melhor. Gente, por favor, lave as mãos, mantenha-se o distanciamento, use máscara. Nós estamos numa situação muito delicada. Por favor. Câmara em Destaque. 35 anos. Rádio Vinícola AM. No coração da cidade. Vinícola. 35 anos no ar. Jornalismo Vinícola AM. Notícias policiais. Bom, a gente fala agora sobre polícia. Em Andradas, 5 pessoas foram presas nesse final de semana, suspeitas de tráfico de drogas. As prisões foram resultados de uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil. Além das prisões, foram apreendidos veículos, maconha e cocaína. Pois é, Francisco, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências na Rua dos Pérez, no Jardim IP. E também no local foram presas 5 pessoas por envolvimento com tráfico e apreendidos 79 invólucros com cocaína e uma porção de maconha e R$ 2.009, né, em dinheiro, também 3 motos e também um automóvel. Isso mesmo, Francisco. 5 pessoas detidas foram encaminhadas à delegacia com todo o material apreendido. Jornal da Cidade. E Andradas vacina contra a Covid nessa semana pessoas com comorbidades de 18 aos 40 anos ou mais. A imunização acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo no esquema de drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair do veículo. Confira as datas e público. Pois é, amanhã, dia 25, terça-feira, serão vacinadas pessoas com 40 anos ou mais, das 7 às 10 horas. E na quarta-feira, dia 26, pessoas com 35 anos ou mais, no horário também das 7 às 10. Já na quinta-feira, dia 27, pessoas com 30 anos ou mais, também das 7 às 10 horas. Na sexta, dia 28, pessoas com 25 anos ou mais, no horário também das 7 às 10. Já no sábado, dia 29, pessoas com 18 anos ou mais, das 7 às 10 horas. E para se vacinar, é necessário ter a relação de documentos como laudo médico, exames que comprovam a comorbidade, entre outros. Além da carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. Pois bem, em caso de dúvidas ou mais informações, basta ligar para o telefone 35 3731 3313. O horário é das 7 às 13 horas de segunda a sexta-feira. Andradas registrou mais 2 mortes por Covid-19 nesse final de semana. E de acordo com a Secretaria de Saúde, um confirmado por Covid-19 e outro que foi para a investigação. Pois é, Francisco, ambos estavam internados. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, os dados epidemiológicos e assistenciais em Andradas continuam preocupantes. Ainda nesta edição, você irá conferir os dados atualizados do Boletim Covid-19 de Andradas. Em Poços de Caldas foram... Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Em Poços de Caldas foram entregues pelo governo federal, juntamente com a prefeitura, o residencial Sonho Dourado. Através do programa Casa Verde Amarela, 300 famílias puderam realizar o sonho da casa própria. Pois é, no total foram investidos pelo governo mais de R$ 2 milhões em investimentos federais.
O governo federal entregou 300 moradias a famílias de baixa renda na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O residencial Sonho Dourado 1, que integra o programa Casa Verde e Amarela, recebeu mais de 22 milhões de reais em investimentos federais. Presente à entrega das chaves, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou o esforço que o governo federal vem fazendo para diminuir o déficit habitacional no Brasil. Nós não estamos aqui para entregar pedra, cimento, cal. Nós estamos aqui para resgatar um direito do cidadão brasileiro. Nós estamos cumprindo a nossa missão e fazendo a diferença nesse país. E ao longo dos próximos 3 anos, nessa parceria com a Caixa Econômica, com o mesmo recurso, aliás, com menos recurso, porque vai diminuir um pouco o subsídio, nós vamos aumentar a oferta de habitação no Brasil em 25%. Uma das beneficiadas com a casa própria foi a dona de casa Isabel Silva de Souza, de 50 anos. Ela comemorou a nova moradia. Fiz em 2009 a inscrição e agora, graças a Deus, estão entregando pra gente, né, o nosso sonho, que é da casa própria. Composto por 17 blocos de 5 andares, com 4 apartamentos de 2 quartos por pavimento, o residencial Sonho Dourado 1 conta com estrutura completa de água, esgoto, energia elétrica e iluminação pública. A menos de 1 quilômetro do condomínio, há uma creche, 2 escolas, um posto de saúde e outro de segurança. Cerca de 1.200 pessoas foram beneficiadas com o novo residencial. Para saber mais, acesse mdr.gov.br. Reportagem O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira começou gelada em Andradas, com mínima de 9 graus. O motivo é a influência de uma massa de ar frio. A tendência também é de queda na temperatura em boa parte do estado. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. À tarde, a máxima prevista é de 21. A umidade relativa do ar está avaliada em 86%. Já para amanhã, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima é de 24. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, 24 de maio, a passagem de frente fria ainda traz chuva sobre áreas da região norte de São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em áreas do centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, os acumulados vêm de forma mais isolada e pontual. A sensação de frio aumenta. A temperatura varia entre 6 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20% e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preços do café e do frango disparam. Mais de 30 mil licenças de pesca são suspensas. O preço do café arábica deve fechar maio com uma nova alta. Nos últimos dias, a saca foi cotada a mais de R$ 820, o que representa avanço de 5% do começo do mês para cá. O cenário é fruto de uma combinação de fatores, principalmente a postura de muitos vendedores, que têm evitado negociar por enquanto. Com a colheita ainda no começo, eles querem ter mais certeza sobre o real impacto do tempo seco sobre os cafezais e entendem que com perdas na produção, a oferta pode cair e o preço pode subir ainda mais no futuro. Outro produto valorizado é o frango. A alta do começo do mês para cá está entre 6% e 7%, apontam dados do CPEA. O quilo do congelado sai a pouco menos de R$ 7,00, enquanto o resfriado passa de R$ 7,10. Os últimos dias foram marcados por uma demanda maior, principalmente porque o frango estava mais competitivo na comparação com as carnes de boi e porco. Esse aumento no preço superou o avanço das cotações dos principais insumos, como o milho, o que fez o poder de compra do criador de aves aumentar. E quase 32 mil licenças de pesca foram cassadas pelo Ministério da Agricultura. A lista está disponível na internet e no site do órgão.
foi feita uma auditoria para identificar possíveis irregularidades cometidas por pescadores profissionais artesanais. Até a Polícia Federal está na jogada para identificar cadastros que foram inseridos no sistema de maneira indevida. Quem teve a licença de pesca cassada terá 10 dias úteis para apresentar recurso. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 760 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira com alta de 0,28% no preço e é vendida a R$ 825,55 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,40% e a saca é comercializada a R$ 465,46 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 0,81% e o produto é vendido a R$ 116,03 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,63% e a mercadoria é comercializada a R$ 113,60. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,13% e é negociada a R$ 101,93. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 95. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 83. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 97. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,32, em baixa de 0,57%. Já o euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,50, em baixa de 0,28%. Jornal da Cidade. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2021. Este será o maior lote da história em valores pagos e números de contribuintes. A Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Nesta segunda-feira, será o maior lote de restituição da história, em valores pagos e número de contribuintes. 3.440.000 contribuintes vão receber R$6 bilhões. A prioridade no pagamento será para idosos entre 80 e 60 anos, professores e pessoas com doenças ou alguma deficiência física ou mental. A Receita Federal vai pagar as restituições dia 31 de maio, que é também o último dia para entregar a declaração. Quem perder o prazo paga multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Você pode consultar se vai receber a restituição no primeiro lote do Imposto de Renda 2021 na página da Receita Federal. O endereço é gov.br/Receita Federal. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Ana Pimenta. No próximo bloco você vai conferir. Taxa de ocupação geral de leitos de UTI segue acima dos 90% pela segunda semana no sul de Minas. E tem ainda, a Polícia Militar prende autor de furto à loja de materiais de construção na área central de Andradas. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Jacutinga faz 17 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 21. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h44. Vinícola!
Olá, hoje a minha dica vai para as mulheres que sofrem com problemas no sistema reprodutivo. Chegou o Fique Plena, um composto de ervas com efeitos curativos. Fique Plena auxilia na prevenção e tratamento de miomas, cistos no ovário, sangramentos e inflamação na bexiga. Alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e secura vaginal. Fique Plena diminui a queda de cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para a Postos Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. Vinícola M. Agora nós vamos falar para você do chá Acabe. Olha, é um comunicado para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal. A azia, a má digestão te persegue? Então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o chá Acabe. O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. O chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e também diabetes. O concentrado chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. O chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, o verdadeiro chá Acabe só é encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Vamos falar agora do chá Acabe. Grave esse nome. O chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Vinícola! Agora é hora de falarmos para você de coisa boa, é hora de falar para você do Fique Plena. Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, mioma, também cisto no ovário e inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e também irritação. Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora também a textura da pele. Está esperando o quê? Vá até uma farmácia ou casa de produtos da sua confiança e compre já o seu Fique Plena. 11h48. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e a taxa geral de ocupação de leitos de UTI registrou leve alta nessa última semana no sul de Minas. No entanto, a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19 teve quedas. Os dados são do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo os últimos dados atualizados, a taxa atual de ocupação geral da região é de 90,98%, sendo que os leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 estão com 89,46% de ocupação. Ainda segundo dados da Secretaria, o sul de Minas registrou nessa semana 10,8 mil novos casos de Covid-19.
É a primeira vez desde o início da pandemia que a região chega a esse patamar de confirmações de casos em apenas uma semana. Os casos estão em alta na região há 4 semanas. Já o número de mortes caiu pela 6ª semana consecutiva. Há uma semana, no dia 16 de maio, a taxa geral de ocupação de leitos de UTI era de 90,9% e a taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI era de 92,15%. Em Poços de Caldas, a taxa de ocupação em todos os leitos de UTI é de 97,65%. Três Pontas, 96,67%, Passos, 94,12% e Itajubá, 90,24% e seguem próximos da ocupação do limite. Já em relação aos leitos exclusivos para tratamento da Covid, já não há mais vagas em Três Corações e Três Pontas, que já atingiu aí 100%. Alfenas, 96,67%, São Lourenço 96,55%, Varginha 95%, Guaxupé 94,12% e Poços de Caldas com 92% e Lavras 90%. Seguem com níveis preocupantes. Verdade, nível preocupante. Em Poços de Caldas, uma motorista de 54 anos caiu em um barranco na manhã dessa segunda-feira. O acidente ocorreu na rodovia Geraldo Martins Costa, conhecida como a rodovia do Contorno. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu em um barranco de 10 metros e, ao chegarem ao local, ao chegar no local, a vítima estava dentro do carro, sem ferimentos, mas se queixando de dores de cabeça e também no peito. Os bombeiros retiraram a vítima do veículo com as técnicas de salvamento, imobilizaram e colocaram ela em uma maca e subiram e colocaram ela numa ambulância de resgate. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa. E olha só essa notícia, algumas grades de bueiros foram furtadas por menores nesse final de semana na Vila Leite, em Andradas. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, as grades foram furtadas e já foram encontradas e já estão sendo recolocadas nos lugares. Que coisa, hein? Até grade de bueiro agora o pessoal tá furtando, hein, Francisco? É verdade, a coisa tá feia. Tá feia. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Um acidente na rodovia MG 290 entre Jacutinga e Ouro Fino resultou em uma morte e deixou mais 2 pessoas feridas. Acompanhe. Um grave acidente na rodovia MG 290 na sexta-feira, dia 21 de maio, resultou na morte de uma pessoa. O acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Militar, os carros colidiram de frente na rodovia MG 290, próximo ao trevo do cemitério. Ambulâncias foram acionadas para socorrer as vítimas que sofreram ferimentos. Elas foram levadas para o pronto atendimento da cidade de Jacutinga. A unidade informou na sexta-feira que o quadro era estável e estavam ainda sendo atendidos. Já no sábado, dia 22, uma das vítimas, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã. Nivaldo Veloso era morador de Jacutinga e deixou 2 filhas. De acordo com a Polícia Militar, o automóvel Fox, dirigido por Nivaldo, colidiu de frente com o automóvel Prisma, ocupado também por 2 moradores da cidade. Os passageiros desse veículo sofreram ferimentos leves e, após medicados, foram liberados. As causas do acidente ainda serão investigadas. Jornal da Cidade. Um homem foi preso na última sexta-feira em Andradas por furtar rolos de fios de cobre em uma loja de materiais de construção no centro da cidade. E de acordo com a Polícia Militar, militares foram acionados a comparecer à rua Capitão Evaristo Lopes, no centro da cidade. E após um furto de 6 rolos de fios de cobre, os policiais verificaram nas câmeras de segurança e identificaram o autor, já conhecido no meio policial. Pois é, Francisco, após o rastreamento, o autor foi localizado e preso em flagrante e ele afirmou à polícia que passava pela rua Capitão Evaristo Lopes por volta das 2 horas e notou a porta de vidro da loja estava aberta e a grade de proteção rompida.
Com isso, se aproveitou da situação e furtou o material que foi vendido para um homem no bairro do 7 de setembro por R$ 450. Pois é, o indivíduo que comprou o material foi localizado e confirmou que havia adquirido os fios de cobre e levado para o seu estabelecimento comercial de sucatas. Ele foi preso pelo crime de receptação. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário amanhã, terça-feira. O valor da primeira parcela do abono salarial de 2021 vem junto com a remuneração mensal do beneficiário. Um grave acidente na rodovia MG. O pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começa a ser feito nesta terça-feira, 25 de maio. O valor da primeira parcela do abono salarial de 2021 vem junto com a remuneração mensal do beneficiário. E o segurado do INSS já sabe, o pagamento da aposentadoria e de demais pensões e auxílios da Previdência é feito com base no número final do benefício. Os depósitos começam nesta terça para quem ganha até um salário mínimo. A partir do dia 1º de junho, começam a receber os segurados que ganham mais de R$ 1.100, também respeitando a ordem com base no número final do benefício. Nos dois casos, os pagamentos terminam no dia 8 de junho. Lembrando que a primeira parcela do 13º salário é paga sem desconto do imposto de renda. A dedução nos benefícios em que o imposto incide só é feita na segunda parcela, que também foi antecipada este ano e será paga no mês que vem, com depósitos realizados entre 24 de junho e 7 de julho. Segundo o Ministério da Economia, a antecipação do 13º salário de 2021 deve injetar cerca de 52 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. Milena Abreu. Notícias. Bom, a gente fala agora sobre vacinação. Praticamente 20% da população brasileira recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Acompanhe. Praticamente 20 de cada 100 brasileiros receberam até o momento a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Balanço divulgado na noite deste domingo, 23 de maio, pelo consórcio de imprensa, revela que a primeira dose de imunizante foi aplicada em 41.961.572 pessoas, o que representa 19,8% da população do nosso país. Na comparação com os números divulgados no domingo da semana passada, são um pouco mais de 3.200.000 pessoas a mais vacinadas com a primeira dose de imunizante contra o coronavírus. E entre os que já receberam a primeira dose, 20.659.187 pessoas em todos os estados. E no Distrito Federal receberam também a segunda dose. Essa quantidade representa 9,8% da população. São pessoas que já estão com o esquema vacinal completo, já que até o momento as 3 vacinas que estão em uso no Brasil, AstraZeneca, Oxford, Coronavac e Pfizer, são oferecidas em 2 doses. No total, segundo o consórcio de imprensa, 62.620.759 doses foram aplicadas em todo o nosso país. As unidades da federação com maior percentual de vacinados com a primeira dose em relação à população do estado são Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, com quase 25% da população imunizada. Na sequência, com percentuais na casa dos 22%, aparecem São Paulo e Espírito Santo. Bahia e Minas Gerais figuram depois. Aplicaram a primeira dose em cerca de 21% da população. Por outro lado, os estados que proporcionalmente menos vacinaram com a primeira dose são Amapá e Acre. Ambos têm índices inferiores a 15%. Milena Abreu. Jornal da Cidade.
Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 20 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 22 e 23. Teve aumento no número de pacientes internados. São 5 pacientes na UTI e 7 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 293. O total de óbitos é de 89 mortes e o município tem ainda mais 3 óbitos em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 2.930 casos positivos confirmados e 2.643 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, o governo de Minas sanciona lei que institui auxílio de R$ 600 a famílias de baixa renda. E tem ainda as notícias do esporte com os vencedores dos campeonatos estaduais. Em Águas da Prata, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Ai, amiga, hoje eu não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. A Covid-19 é transmitida principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Elas entram em contato com as nossas vias aéreas e o novo coronavírus pode começar a se multiplicar no nosso corpo. Portanto, o uso de máscaras é importante como medida de proteção, tanto para você mesmo quanto para as pessoas ao seu redor. É necessário, é obrigatório, é por você, é por todos. Prefeitura Municipal de Andradas. 900 kHz. E agora nós vamos falar para você da pomada negra. É para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagens do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Ainda sofre com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya? A pomada negra irá resolver. Mas atenção, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Vinícola AM. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. E agora nós vamos falar de coisa boa, e coisa boa
É o Fique Plena, é isso mesmo. Olha, Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres pelo Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e irritação. Fique Plena e combate a queda dos cabelos, fortalece também as unhas e melhora também a textura da pele. Você está esperando o quê? Corra até uma farmácia ou casa de produtos da sua confiança e compre já o seu Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e o governador Romeu Zema do Novo sancionou o projeto de lei que institui o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por famílias mineiras em situação de extrema pobreza, com renda per capita familiar de até R$ 89,00, conforme base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O projeto de lei também fortalece as empresas do Estado, dando fôlego aos empresários e também tranquilidade aos trabalhadores. Pois é, Francisco, a expectativa é de que 1,8 milhão de famílias sejam beneficiadas. A medida, fruto do projeto de lei de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, será publicada no Diário Oficial do Estado. A pandemia deixou famílias inteiras sem fontes de renda e agravou ainda mais a situação dos mais pobres. O auxílio é uma ajuda que vem em boa hora para amenizar os sofrimentos de milhares de mineiros, afirmou aí o governador Romeu Zema. De acordo com a proposta, a previsão é de que o auxílio de R$ 600 seja quitado em parcela única em agosto desse ano, após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial que está sendo efetuado pelo governo federal. O recurso virá de um programa de recuperação fiscal, também conhecido como Refis. A ideia é oferecer para as empresas inadimplentes a possibilidade de regularizar os débitos junto ao Estado, mediante desconto ou até mesmo isenção de juros. Os valores obtidos na negociação das dívidas serão destinados à desoneração fiscal e ao financiamento de setores econômicos mais impactados pela crise econômica que foi desencadeada pela pandemia da Covid-19. Na avaliação do secretário de Estado de Governo, Igor Eto, a soma de forças dos poderes em Minas Gerais é fundamental para melhorar a vida das pessoas. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. E agora as notícias do esporte com André Luiz. Agora, notícias do esporte com André Luiz. Olá, torcedor amigo, seja bem-vindo, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 24 de maio de 2021, para falar de esportes. E, é claro, saudando e cumprimentando aí os torcedores do Atlético Mineiro, do São Paulo Futebol Clube, do Flamengo, do Grêmio, enfim, das equipes que sagraram-se campeãs, né, dos seus estados neste final de semana. Falando aqui do São Paulo, né, um empate sem gols diante do Santos em Mojimirim sagrou o São Paulo campeão paulista de 2005. Ali, sob o comando de Emerson Leão, começava o caminho vitorioso da equipe para alguns dos títulos mais relevantes da sua história: Libertadores e Mundial, além do tricampeonato brasileiro seguinte. 16 anos depois, o São Paulo esperava repetir o que começou naquele ano. Ontem, o clube encerrou um jejum de 9 anos sem títulos, né? O último tinha sido a Copa Sul-Americana de 2012, ao bater o Palmeiras no final do Paulistão com uma vitória por 2-0 no Morumbi, gols de Luan e Luciano.
Agora, o tricolor quer usar a conquista como um trampolim para a retomada da autoestima e da fama de grande vencedor. O espírito de busca por um título a qualquer custo ficou claro na estratégia adotada em 2021. Em uma decisão sem precedentes, o Paulistão se tornou prioridade em detrimento até da Libertadores, obsessão histórica dos São Paulinos. Um caminho diferente do escolhido pelo Palmeiras, aliás. Hernan Crespo poupou titulares para 2 jogos do principal torneio do continente. A intenção era ter força máxima para o mata-mata do estadual. Lesões no jogo de ida da final do Paulistão quase colocaram as escolhas em xeque. Daniel Alves e Martim Benítez, principais armas ofensivas, ficaram fora. O São Paulo, entretanto, perseverou. No Morumbi, mesmo sem público, conquistou o Paulistão pela primeira vez desde aquele 2005. Para a torcida, o título traz a esperança de que o tricolor esteja voltando para casa, né? Então tá aí realmente uma grande conquista do São Paulo em cima do Palmeiras, né? Primeiro jogo 0-0 e ontem 2-0. E com o título, Hernan Crespo entra para a história do clube, mesmo em tão curto tempo, né? O argentino foi fundamental para a conquista do Paulistão. Com apenas 2 peças a mais nos titulares em relação ao elenco comandado por Fernando Diniz, seu antecessor, ele reestruturou o time e aplicou uma mentalidade de protagonismo nas partidas. Miranda e Martim Benítez são os 2 jogadores considerados titulares que chegaram ao São Paulo nesta temporada. Os demais já estavam lá. Thiago Volpe, Arboleda, Léo, Luan, Lisiero, Daniel Alves, Reinaldo, Luciano e Pablo. Mesmo com poucas mudanças no elenco, mudou radicalmente o formato do time. Do tradicional 4-4-2, a equipe passou a atuar no 3-5-2, um esquema tático que lembra os tempos áureos da década de 2000 e 2010, com conquistas de Brasileirão e Libertadores. Não só o esquema, mas uma palavra voltou ao vocabulário do São Paulino: o protagonismo. Crespo cobra que o time domine os jogos com posse de bola e volume, e o resultado disso é o bom aproveitamento no estadual. Dono da melhor campanha desde a fase de grupos, o tricolor fez 16 partidas, com 11 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Por isso, merece realmente o título de campeão paulista de 2021. Parabéns realmente aí ao São Paulo, parabéns ao Crespo, né, que veio e deu essa reviravolta, né, no tricolor paulista, levando o São Paulo ao título, né, de campeão, dando ao São Paulo o título de campeão paulista de 2021. Parabéns realmente ao tricolor paulista e ao Crespo. Bom, partindo aí pelos lados de Minas Gerais, né, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão no último sábado diante do América, né? Rapaz, o Atlético também, né? Nós temos que dar os parabéns aqui para o América, que fez a diferença realmente, né, nesse campeonato mineiro de 2021, mas o Atlético, desde o início do campeonato, mostrou que realmente tinha tudo para chegar onde chegou e conquistou mais uma vez o título de campeão mineiro, né? O Atlético, comandado aí pelo Cuca, que valorizou o espírito de luta do Atlético e dedicou o título mineiro à sua mãe, né? Grande Cuca, né? Que já havia conquistado títulos em Minas Gerais e volta agora para Minas conquistando mais um título para o Atlético. E também destaque para o jogador Hulk. O Hulk, que conquistou aí o 18º título da sua carreira e debutou, né, com o caneco no Brasil. O Hulk, que em algumas partidas chegou a ser vaiado aí pelos torcedores atleticanos, vaiado fora de campo, né? O torcedor ainda não está participando aí presencialmente, né, das partidas, mas do lado de fora, os torcedores, alguns até chegaram a pedir a saída do Hulk. E o Hulk foi um dos destaques aí nas partidas finais do Atlético,
colaborando, né, com os demais jogadores para que o Galo conquistasse o título de campeão mineiro. Agora, um detalhe que chama a atenção: o árbitro da partida, né, final do campeonato mineiro vai tomar algumas medidas após ter a sua intimidade exposta. Olha só, hein? Já imaginou chegar em casa após mais um dia de trabalho e ter a sua intimidade exposta por um vizinho nas redes sociais? Foi o que aconteceu com Felipe Fernandes, árbitro, que foi o dono do apito na decisão do Campeonato Mineiro disputada na final, no final de semana, né, no sábado, entre Atlético e América, que findou aí com o título indo para a equipe alvinegra, mandante do confronto disputado no Mineirão. Em grupos de WhatsApp e também em plataformas de redes sociais como Twitter e Instagram, circularam ontem, né, um dia após a finalíssima do estadual, imagens do árbitro chegando no apartamento, acompanhado pela equipe de arbitragem da partida. No momento em que chegaram ao andar, tocava a música que tem o refrão "Se gritar pega ladrão", composta por Ari do Cavaco, estava sendo tocada em alto e bom som no apartamento vizinho, que tinha na porta uma bandeira do Atlético. Bastante questionado pela diretoria do América Mineiro pela não marcação de um possível pênalti no final do jogo, e também por parte dos atleticanos, que contestaram a marcação da penalidade desperdiçada pelo Alviverde, o árbitro não teve paz até a madrugada de ontem. De acordo com relatos à reportagem, a canção foi tocada em sequência por horas, alternando com o hino do Atlético Mineiro. O UOL também fez contato aí com Felipe Fernandes. Apesar de confirmar a veracidade do vídeo extraído das câmeras do circuito interno do prédio, ele preferiu não se pronunciar. O árbitro apenas se limitou a dizer que tomará todas as providências cabíveis e que tem todas as provas suficientes para tal. Ele estava acompanhado da equipe e abriu as portas da sua casa porque ainda precisavam redigir a súmula do Clássico Mineiro. Então tá aí, torcedor é brincadeira não, né, filho? Aguentar torcedor, ainda mais um torcedor que conquista o título, né? Aí fica difícil. E o árbitro agora vai tomar as providências aí, né? Porque se sentiu lesado, né? Com essas brincadeiras aí. Bom, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Deixa aqui, né, os parabéns aos todos os times vencedores, em especial o meu Galo, né, Francisco, o Atlético Mineiro, a todos os torcedores aí, parabéns pelo título, foi bem merecido. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente semana para você e eu te espero amanhã às 11 da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.